Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos novamente nesta segunda-feira, preparando-nos para sentir a presença do querido professor Eurípides Bassanufo, que neste momento se encontra na psicosfera da Casa de Guará, proporcionando-nos a oportunidade de fazer este comentário evangélico, sobretudo com a inspiração dele e da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Portanto, meus queridos irmãos, nós vamos ter agora o capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela na página 141, ela aborda uma parte deste capítulo com o título Propriedade. Na próxima segunda-feira, nós vamos estudar os itens 3 e 11, que ela aborda como a avareza. Portanto, hoje temos os itens 1 e 7, sugeridos pela benfeitora Joana de Ângeles, com o título Propriedade. Na próxima segunda-feira, ela sugere os itens 3 e 11 com o título A Avareza. Vamos notar o seguinte: nós já falamos em algumas oportunidades que, embora ela cite 2 itens como referência, normalmente ela aborda o capítulo todo, e nós estamos fazendo isso também, observando informes que nós possamos citar, enriquecendo o assunto, favorecendo a absorção com mais facilidade por vocês que nos estão acompanhando e, enfim, proporcionando uma semeadura em seus corações com muito amor, com muita solidariedade, para que vocês também aprendam essas informações, como nós também procuramos aprender, sempre sob a inspiração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e do professor Eurípides Bassanufo e também dos espíritos amigos que nos acompanham, vivenciando o Evangelho de Jesus a cada momento de nossas existências. Portanto, nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está ele aqui na minha mão, capítulo 16, o item de número 1, quando tem aqui uma passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, com a seguinte redação: não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mas nós observamos, pesquisando este livro, que é o Novo Testamento, atualizado, traduzido diretamente do grego pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que eu já mostrei aqui para vocês aqui, autografado por ele lá em Curitiba, e faz muito tempo aqui, mas nós vamos aqui para ajudar vocês aqui, somente a leitura que nós podemos fazer aqui, 19 de março de 2011. Portanto, meus queridos irmãos, verificamos que ele, nas suas pesquisas, observou que a palavra mamon, com acento agudo no A, é de origem aramaica e significa, na sua essência, qualquer tipo de riqueza, ouro, pedras preciosas, escravos, enfim, riquezas como um todo. Por isso que nós fomos buscar neste livro aqui, aqui a Bíblia Thompson, de que nós nos utilizamos, muito interessante para as nossas pesquisas, nós fomos buscar em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, a redação dessa passagem do Evangelho. Quando Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que vocês podem confirmar. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse caso, a palavra mamon foi substituída pela palavra riqueza, como o nosso irmão Haroldo Dutra Dias identifica como uma observação de rodapé sob número 6, que é uma palavra de origem mamon, de origem aramaica. Portanto, significa também riquezas em todas as suas formas. Vamos então agora continuar
buscando no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 16 e o item 14. Quando nós temos aqui uma observação muito importante: nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Ou seja, nós somos depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Temos que prestar-lhes restituição, prestar contas da administração que fizemos com esse patrimônio. Nós somos apenas usufrutuários. Vamos continuar então. Quando aqui está escrito: não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Todos os bens materiais são nos concedidos por Deus como empréstimo. E aí eles continuam: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. E aqui nós temos no item 9 a verdadeira propriedade. Quando aqui nós temos o espírito protetor, não é aqui, Pascoal, Genebra, 1860, que se redigiu essa mensagem, foi psicografada. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar aqui e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece, e pronto. Ele tem simplesmente o usufruto da propriedade, porque ele não pode levar nada, tudo é concedido por Deus. E aí vem a pergunta: que é então que ele possui? A resposta dada pelos espíritos: nada do que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. E aí nós temos dois parênteses para identificar: a inteligência, os conhecimentos adquiridos em várias reencarnações, as qualidades morais. É isso que eu particularmente coloco como um currículo espiritual. O que você tem das qualidades morais, da sua inteligência, dos seus conhecimentos, são propriedades que você pode usar e acompanhou você quando reencarnou e nos acompanha como nos acompanhará também quando nós partirmos de volta para a verdadeira vida. Mas no item 7, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 16, quando Jesus disse ao moço, aquele moço rico, que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, repare, lembre-se: bom mestre, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus retruca: bom, somente o Pai o é, mas desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu de certo Jesus estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Jesus deu conselho àquele jovem, e vocês daqui a pouco vão saber por quê. Por que é que ele precisava fazer aquilo? Nós vamos então continuar. Aquele moço com efeito, ele se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono, pensando que era dono, mas era um empréstimo de Deus. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. A querida professora Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, está aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, é um dos meus favoritos. Ela, no capítulo O Mancebo Rico, descreve todos os diálogos que o moço rico manteve com Jesus. Agora vocês vão verificar efetivamente o que aconteceu com esse diálogo. E o moço chegou para Jesus, Jesus convidou ele: vem, segue-me. Permite-me primeiro, disse o moço, competir em Cesareia logo mais.
disputando para Israel os triunfos em todos os jogos. Jesus lhe disse: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora começa para teu espírito. Não há tempo a perder. O moço voltou a apelar: aguardei muito, Senhor, essa ocasião e ela está bem perto. Com a chegada do período das competições, exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, treinei bastante, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Jesus disse-lhe: renuncia a tudo isso e segue-me. Vencendo irresistível temor, continuou o moço afortunado: não receio dar o que eu possuo, dinheiro, ouro, pedras preciosas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Mas, aí a reticência. Jesus então voltou e lhe disse: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei venturas sem limite na tua vida. O diálogo tornara-se realmente impossível, porque o moço estava recalcitrante. De repente, adicionado por um estranho vigor, que do moço se apossou repentinamente, ele fitou Jesus sereno e triste e saiu a correr. O mestre então sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, diz a professora Amélia Rodrigues, sempre assim, que Jesus ficava após a deserção dos convidados ao banquete de luz, os desertores ao banquete de luz, a expressão de mansuetude e perdão que brilhava nos seus olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. E eu me pergunto, quantas vezes Jesus chorou por mim, por você que está me ouvindo, quando nós abandonamos a seara e não seguimos o convite dele, voltamos várias vezes, e todas as vezes que nós abandonávamos o nosso posto, abandonávamos a tarefa de elevação espiritual, Jesus ficava assim. Eu vou repetir, como a Amélia Rodrigues nos diz, a querida professora, o mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim, diz ela, que Jesus ficava após os convidados desertores se afastarem do banquete de luz. A expressão de mansuetude e perdão que brilhava nos seus olhos, mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Eu fico imaginando como Jesus ficava triste. Foi assim como ele estava que os apóstolos que vinham chegando o encontraram. E quando interrogado, Jesus respondeu: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Mas agora nós vamos refletir. Geralmente, quando nós pensamos em riquezas, pensamos logo em que? Imóveis, veículos, semoventes, bois, cavalos, joias, contas bancárias, moedas estrangeiras e muitas outras coisas. Mas existem outras riquezas que nós possuímos. Muita gente, muitos de nós também podemos ser ricos de preguiça, ricos de orgulho, ricos de vaidade, ricos de inveja, ricos de ciúme. E podemos ter também, como tantos têm, rico de má vontade, rico de maldade, rico de avareza, rico de mentira, rico de fofocas. Tudo isso são riquezas que precisamos abandonar. Vamos continuar com a professora Amélia Rodrigues. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Terminam as competições de bigas naquele momento. O que são as bigas? Vejam aqui. Esse aqui é um modelo, olha aqui, a biga romana. Biga romana. O soldado com esse carrinho muito frágil, aqui com 2 cavalos. Como os 2 cavalos são bigas. As quadrigas são 4 cavalos com o mesmo carro. São carros frágeis. Então vocês observem aqui, naquele momento em que ela descreve, terminam as competições de bigas e chega o momento da corrida das quadrigas, 4 cavalos que estão na linha de partida. E ela descreve: os chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas,
os condutores dão velocidade aos carros frágeis. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes dos cavalos em disparadas que vinham atrás. Era um moço rico. Ele sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama pelo rosto, a respiração estertorada. Enquanto escravos arrastam o moço rico da pista, desaparece mentalmente aquela cena brutal que o esmagou, e entre as névoas que sombreiam os seus olhos, ele parece ver Jesus e tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. O moço exclama, abrindo os olhos, tentando ver aquela imagem, mas conheceu a voz de Jesus e apenas diz: amigo. 2 braços aveludados, como veludos e transparentes, envolvem o moço rico, que desmaia e é levado para o plano espiritual. Olha que imagem linda! Mas, infelizmente, Jesus não pôde evitar aquilo, insistiu tanto, mas ele queria, era o orgulho que ele tinha, o patrimônio maior, o orgulho, a vaidade de querer vencer a corrida para mostrar aos outros que os judeus eram os melhores do que os romanos, do que os gregos, do que os egípcios, do que os persas e de tantas outras regiões que estavam ali para participar daqueles torneios, daqueles jogos, que tinham atração até da própria de Roma, de pessoas que vinham de lá só para isso. E, no entanto, ele desencarnou, ainda orgulhoso e vaidoso. Jesus tentou fazer de tudo, aproveitando as qualidades boas que ele tinha, mas, infelizmente, ele não pôde se libertar. Começou a doar os bens para os pobres, mas o principal, que era esse patrimônio, a riqueza do orgulho e da vaidade, ele não conseguiu se libertar. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 45, ela começa a fazer as reflexões que nós vamos acompanhar. Quando Jesus se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, etc., mas também aos possuidores de exagerado orgulho, de incomum dureza de sentimento, de rancor, de ódio, ricos de presunção e de avareza, que também são possuidores de bens de que não se dispõem a se libertar. A riqueza, continua ela, tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Entregar-se à conquista honesta da riqueza é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. A família depende desses recursos, como a própria criatura que trabalha para conquistar a riqueza, trabalhando em favor da harmonia do grupamento social no qual se encontra colocado. Se é um meio para alcançar-se o equilíbrio e bem-estar, torna-se, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, um instrumento dignificante, elevado. Todavia, se converte em único objetivo existencial, transforma-se em gigante cruel da realidade do ser, que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. Por outro lado, olha como ela vê como ela trabalha aqui também. Por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se deve utilizar o espírito com sabedoria, a fim de dar conta mais tarde da aplicação como ela foi feita. Vamos agora aproveitar a oportunidade deste momento, trazendo para vocês
o livro Luz nas Trevas, no capítulo 27, como recomendações que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles faz para a lição de hoje, que nós devemos compartilhar com vocês, para sentirmos o pensamento dela, para que possamos refletir no nosso posicionamento diante das tarefas que temos a realizar e das aptidões que nós temos, riquezas valiosas que nós devemos colocar a serviço da coletividade. Então vamos começar. Jesus te colocou exatamente onde é necessário e podes contribuir para o bem geral. Ela está afirmando aqui que Jesus nos colocou exatamente onde nós somos necessários e podemos contribuir para o bem geral. E ela conclui: deverás fazê-lo com as mãos no trabalho e o pensamento no amor de Deus. Todas as criaturas, diz ela, renascem para evoluir, caracterizando-se por qualidades específicas. Cada um tem uma qualidade diferente, resultado das inúmeras reencarnações que passou, quando aprendeu muitas coisas, praticou e acumulou, formando a sua capacidade intelectiva. Tudo e todos são importantes no universo, mesmo os aparentemente mais insignificantes. Todos nós somos importantes, temos as nossas qualidades. Jesus deu o exemplo do trabalho incessante e jamais se deteve. Honrou o trabalho, estimulou os companheiros à solidariedade, à compreensão, à ajuda recíproca. Equipou todos os apóstolos e companheiros e seguidores que o ouviam com os sublimes sentimentos do amor, preparando todos eles para a ascensão e o porvir para o futuro. A seara é de Jesus. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: a seara é de Jesus, e foi ele quem te convocou à tarefa. Eu vou repetir agora, me colocando no meio também: a seara é de Jesus, e foi ele quem me convidou, foi ele quem me convocou, foi ele quem convocou você também à tarefa dele. Se cada um desistisse de servir ante a resistência da má vontade de outras pessoas, o mundo humano estaria muito pior. Portanto, ela diz: não desista nunca do bem por obstrução dos egoístas. Não deixe que te paralisem a movimentação e amarrem as tuas mãos. Isso é muito importante. Se cada um desistisse de servir a humanidade, de praticar o bem, ante a resistência e da má vontade de outras pessoas, o mundo humano estaria muito pior. Não desista nunca de fazer o bem por obstrução dos egoístas. Não deixe nunca que te paralisem a movimentação e amarrem as tuas mãos. A seara permanece grande e os ceareiros ainda são muito poucos. E alguns deles são levianos e insensatos. Engrandece os teus dias com a glória do teu serviço. Faze do teu serviço a tua marca registrada, que assinale a tua passagem pela terra. E ela conclui aqui com um pensamento maravilhoso: tudo passa, mas o amor permanece. E o Cristo de Deus triunfa sobre tudo e sobre todos nós. Que coisa linda, meus queridos irmãos, que vocês podem ver como é sublime esse pensamento que nós temos nesse estudo de hoje. Como é bonito, como é completo, como realmente nos proporciona meios de refletirmos, realizarmos as nossas reflexões e observarmos quanto nós temos tanto a realizar. Somos os trabalhadores da última hora e precisamos aproveitar o tempo que nos resta para fazer o máximo de bem, de caridade, exteriorizar o nosso amor ao próximo, fazer o máximo e o melhor possível, como se nós fizéssemos para o próprio Cristo.
Mas você já nos lembrou aqui, em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes, o próprio Mestre nos diz: todas as vezes que vocês fizerem alguma coisa a esses mais pequeninos, aos mais necessitados, eu considero a mim que vocês estão fazendo. Sentai à direita, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado para todos aqueles que procedem assim, que estão encarnados e desencarnados e podem trazer, realizar o alívio para o sofrimento dos outros em meu nome. Por isso, meus queridos irmãos, não percamos tempo em nossas vidas com reclamações. A veneranda benfeitora nos afirma que não nos cabe reclamar em momento algum, pelas oportunidades que Deus nos proporciona em nossas reencarnações, especialmente nesta, com o conhecimento da doutrina codificada por Allan Kardec. Nós temos todas as nuances necessárias que nos proporcionam agir com segurança para favorecer o nosso crescimento espiritual, seguindo as pegadas luminosas do nosso querido Mestre Jesus. Vamos trabalhar, não vamos agir, atuar esporadicamente como alguém descomprometido com as lições que Jesus nos oferece e com os ideais de amor que Jesus implantou na terra. Sejamos persistentes, habituais no exercício da caridade, absorvendo todo o conhecimento que a doutrina nos oferece para podermos transmitir para os necessitados, orientando sempre, apontando o caminho da casa espírita, que breve estarão de portas abertas, oferecendo a palestra esclarecedora, iluminada para a orientação daqueles que procuram interpretar o pensamento de Jesus através do seu evangelho, indicando o passe espírita, a água fluidificada, a oração que nos liga diretamente ao Pai, benfazeja em todas as circunstâncias, para nos iluminar, nos asserenar e seguirmos sempre vencendo todos os obstáculos e a nossa própria inferioridade, fazendo a semeadura do bem e do amor em todos os lugares em que nós estivermos, porque estamos sempre a serviço de Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe, que nos faça sempre dignos e merecedores de continuar perfilando as fileiras do Espiritismo, de continuar recebendo as inspirações do Mestre Jesus de Nazaré, de nos conceder a compreensão necessária para que, lendo o Evangelho, interpretando-o em voz alta ou em pensamento, possamos ajudar aos nossos irmãos sofredores desencarnados que passam, se achegam perto de nós, quando sentem que nós vamos fazer o culto do Evangelho em nossa casa. Nós estaremos ajudando os membros da nossa família, mas estaremos esclarecendo, iluminando também os corações, as consciências e os caminhos daqueles irmãos no plano espiritual que não tiveram oportunidade, quando encarnados, de receberem, serem contemplados, iluminados com as lições maravilhosas do Evangelho de Jesus, atualizado o pensamento dele pelas lições grandiosas do Espiritismo, através de tantos luminares, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, como a professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, Amélia Rodrigues, sempre presente para nos ajudar a todos nós. Fiquem com Jesus em seus corações. Nunca desanimem. Nós estamos vivenciando a passagem de uma grande e perversa pandemia. É o momento da nossa demonstração de confiança em Jesus, que é o governador do nosso planeta. É o momento do nosso testemunho, é o momento de agigantarmos a nossa fé e continuarmos intimorados, determinados na semeadura do bem, aguardando que Jesus, comandando o nosso planeta, esta nave maravilhosa, da cor azul, como os astronautas já viram, nosso planeta azul, possa nos conduzir pelos caminhos, claro, algumas vezes íngremes, algumas vezes dificultosos, para que a nossa vontade permaneça cada vez firme e fiel às lições do Evangelho de Jesus, na direção, concorrendo para que o nosso planeta se transforme
como está acontecendo num planeta de regeneração. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, que inunde os seus lares com muito amor, com muita luz, com muita paz, e que permita sempre que o nosso querido Jesus de Nazaré alargue a nossa compreensão e nos faça, como pediu o Pai Francisco de Assis, lá na Úmbria, na Itália: ó Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que os céus abençoem os seus lares e que Jesus os envolva com a imensidade do teu amor de misericórdia. Que assim seja. Fiquem com Jesus, com Deus e com Maria de Nazaré no coração. Que assim seja.